você pode mudar completamente o modo como você enxerga o dinheiro. O problema não é falta de informação. Você já ouviu falar de juros compostos. Você sabe que investir é importante. E mesmo assim, você não faz isso. E sabe por que isso acontece? Não é por acaso. Existe uma explicação científica estudada ao longo de décadas que mostra exatamente por que isso acontece. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu trouxe aqui muita coisa para você prestar atenção, para você entender o seu cérebro e para você cuidar muito bem do seu dinheiro. Vamos lá? Primeiro viés é o viés do presente. O cérebro, nosso cérebro, o seu cérebro, o meu cérebro, o nosso cérebro, ele foi feito, não foi feito para visão a longo prazo. Você sabia disso? Ele foi feito para sobreviver no agora. Por isso é que ele tende a valorizar mais o prazer imediato. Então o cérebro foi formado para isso. Ele olha para o prazer imediato. Então, aquele benefício futuro, ele sabe que pode ser um benefício maior, mas o que acontece? Ele olha para o agora. O cérebro sabe que investir é melhor, mas gastar agora parece tão real. Ele sabe, por exemplo, se eu hoje tiver R$100, a opção de esperar um mês para receber R$110, ele sabe que os R$110 vai ser 10% a mais, vai ser bem bacana daqui a um mês. Só que o que ele faz? Ele já faz uma conta lá, dá um desconto e pronto. Ele quer os R$100 na mão agora. Então, por exemplo, outro exemplo, uma história que posso te contar e você talvez já tenha visto sobre isso. Um colega ou uma colega de trabalho jurando que vai fazer uma dieta e pronto, precisa emagrecer alguns quilos em 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses. Só que na hora do almoço, vai numa churrascaria e vê aquela mesa linda de sobremesa. Que tem pudim, vai saber o que tem mais, tem mousse, tem aquelas gostosuras todas. E aí ela opta por comer o pudim ou qualquer outra sobremesa bacana que estiver lá. Outra coisa, você pode passar na frente daquela vitrine linda, mostrando o celular mais atualizado. Nossa, aquele celular está falando comigo. Eu preciso desse celular. É a mesma coisa. Então, o que acontece com o seu cérebro? O seu cérebro tem um viés para o presente. Então, agora você já sabe. Trouxe outro ponto para você observar aqui junto comigo. É a falta de controle. Mas vamos falar primeiro na inércia comportamental, que é o segundo ponto que eu trouxe aqui para você. Saber não significa agir. Muitas pessoas entendem exatamente o que elas precisam fazer. Elas só não começam. Não é a falta de conhecimento, é a falta de ação. É aquele clássico, eu faço depois. E esse depois pode virar meses. Quer um exemplo? Aquele serviço de streaming que você não assiste mais. Foi interessante para você um período, mas agora você não assiste mais. E a mensalidade continua sendo cobrada no seu cartão por mais 6 meses. Você sabe que deveria cancelar, mas o esforço de abrir o aplicativo, clicar em cancelar, parece maior do que perder R$30 todo mês. Sabe aquele amigo seu? Essa é uma historinha, vê se funciona aí, se você já ouviu falar nisso. Aquele amigo seu que diz assim: mês que vem eu abro uma conta numa corretora. Ele até tem conhecimento, já leu livros, segue influenciadores, mas nunca apertou o botão de enviar para fazer a primeira transferência para investir.
Essa paralisia não é falta de dinheiro, mas é o peso de dar o primeiro passo e sair daquela situação de repouso. É isso que a gente diz a respeito de inércia comportamental. Você já passou por isso? Pense aí, ou se você já viu alguém passando por isso. Agora sim, ponto 3. Falta de autocontrole. Existe um conflito dentro de você, porque nós estamos falando aqui de cérebro, então pode ser o seu cérebro, pode ser o meu também. De um lado tem o eu do presente, eu que estou aqui agora, que quer prazer, quer conforto, quer recompensa agora. Do outro lado tem o eu do futuro, que precisa de segurança, de estabilidade. E na maioria das vezes o eu do presente acaba sendo o vencedor. Isso não é fraqueza, é o comportamento humano estudado, é o padrão humano estudado. Por exemplo, vamos trazer aqui uma coisa que é comum, que é o uso do cartão de crédito. Ele separa o prazer do agora com a dor do futuro, que é o pagamento da fatura. O mecanismo perfeito para enganar o autocontrole. Eu tenho várias pessoas aqui nas mentorias, que são meus alunos, meus mentorados, eles falam assim para mim: nossa, a fatura do cartão de crédito chegou e eu levei um susto. E aí? O cartão de crédito fica na bolsa, no bolso de quem? Quando eu faço essa pergunta, as pessoas começam a rir, porque ficou dentro do bolso delas. Quer um exemplo aqui, uma historinha? Vamos dizer assim, vocês já viram, vários devem ter assistido vários filmes que trazem aquela dinâmica do médico e do monstro. O que eu quero dizer? Vamos imaginar que no domingo à noite você faz aquele planejamento financeiro bem legal. Vamos ver domingo à tarde, vai? Você faz aquele planejamento, você vai começar o mês, e nós estamos aqui hoje no final de um mês para começar o outro, né? Você faz aquele planejamento financeiro ótimo, organizado, racional, tudo certo. Na segunda-feira, você tem aquela segunda-feira estressante. E aí, depois do trabalho, quem assume não é mais o racional, não é mais o médico, é o monstro. Isso quer dizer que o que você quer fazer, você gasta. Gasta no delivery e faz até algumas compras impulsivas. Quem nunca? Esses dois seres habitam dentro de nós. Aí a gente não tem o autocontrole e aí a gente vai lá e gasta. Já aconteceu com você? Ou se não aconteceu com você, você conhece alguém que já passou por isso? Outro ponto que eu quero trazer aqui para você: aversão à perda. Para o nosso cérebro, a dor de perder é muito maior que a satisfação de ganhar. Então, por isso, quando você pensa em investir, o que aparece? Não aparece o ganho para o seu cérebro, aparece a perda em primeiro lugar. Isso significa que quando você investe, para o seu cérebro, pode parecer que você está abrindo mão do dinheiro hoje. Mesmo você sabendo, olha só que interessante, mesmo você sabendo que o fato de você investir hoje vai te beneficiar lá no futuro. A sensação do cérebro, a sensação imediata é negativa. Olha só, estudos mostram que a dor da perda, a dor de perder R$1.000 é muito mais intensa do que a alegria de ganhar R$1.000. Olha que coisa! Então, talvez isso explique aquele dinheiro rendendo quase nada na caderneta de poupança e muitas pessoas nem mexem no dinheiro sagrado lá que está na caderneta de poupança, com medo de perder em outros investimentos. Para a pessoa, investir parece que ela está perdendo o dinheiro que hoje ela tem na mão.
ignorando que está perdendo poder de compra quando deixa o dinheiro na caderneta de poupança. Há outros investimentos que rendem muito mais do que a caderneta de poupança e tem riscos baixíssimos, mas a pessoa não vai nem pesquisar, não vai nem olhar. Existe também, esse aqui é o quinto ponto, uma desconexão com o seu futuro. Isso daqui é muito interessante. Um momentinho aí. O seu cérebro não enxerga você do futuro. Olha só, ele enxerga quase que como uma outra pessoa. Por isso ganhar dinheiro não parece um benefício para você mesmo. Parece um sacrifício para alguém muito distante. Isso reduz a motivação. Olha que interessante, quando você vai pesquisar sobre isso, essas coisas aparecem e você fala, nossa, que coisa absurda. Quando eu estou pensando no meu eu lá no futuro, eu não entendo esse eu do futuro. Eu vejo esse eu do futuro como um completo estranho. Olha o cérebro como é que é. Quando existem essas pesquisas científicas, quando as áreas do eu do futuro são ativadas, quando coloca o cérebro para pensar e verifica as áreas do cérebro que são ativadas, são as mesmas áreas quando se pensa num estranho completo. Olha, mas isso é interessantíssimo. Então, se eu estivesse tirando, por exemplo, R$500 do meu bolso hoje para investir para o eu do futuro, lá em 2045, o cérebro, ele não faz a reconexão emocional com aquele velhinho que vai estar lá em 2045. Ele prefere gastar o dinheiro. Olha só. Então, esses estudos têm trazido isso para que a gente entenda como é que o nosso cérebro reage. E eu estou trazendo isso para você pensar a respeito do seu cérebro também. Outro ponto, complexidade e sobrecarga de decisão. Você entende de juros compostos, ok, mas você trava na prática. Onde investir, quanto investir, quando começar, quais são as opções? Então você tem mais dúvidas, até no plural. Então, diante da dúvida, o que você faz? O seu cérebro escolhe o caminho mais fácil, não fazer nada. Quer outro exemplo? Você entra no supermercado e lá tem muitas marcas de detergente. Vamos supor que tem umas 20 marcas de detergente. Você olha daqui, olha dali, meu Deus, quantas marcas. O que você vai fazer? Você pode escolher o detergente de sempre ou não levar nenhum. Por quê? Porque você está confuso. E a mesma coisa que pode acontecer quando você entra, por exemplo, no site do Tesouro Direto, e lá você tem várias opções de Tesouro Direto. E aí você fala, nossa, vai ter lá o Tesouro Selic, o Tesouro IPCA, e tem lá muita coisa para escolher. E quando você entra também no site, na área de investimento do seu banco, você vai ter CDB, LCI, LCA, Selic, DI, pronto. Você abre e fecha a aba do navegador e não escolhe nada. Então, a pessoa sabe que os juros compostos são bons, são melhores para ela, mas a confusão mental faz o cérebro pensar o seguinte: perigo, melhor não fazer nada para não errar. E aí? O que você está achando? Parece que o seu cérebro reage assim? Talvez você tenha que assistir essa live de novo. Tem muita informação aqui. Você passando por conteúdos meus, você gostando, lembra de deixar o seu joinha. Por quê? Porque as plataformas, quando tem joinha, ela passa a divulgar esses conteúdos com mais frequência. Ela
Ela raciocina assim, opa, esse conteúdo é bom, eu vou distribuir para mais pessoas. Lembra sempre de deixar um joinha aqui? Se você tiver comentário para fazer, pode fazer nas redes sociais. As minhas redes sociais são 3. Instagram, YouTube e Facebook. Então você pode deixar comentários. Tem dúvida, quer perguntar alguma coisa? Pode mandar nas redes sociais que eu localizo você. Agora nós vamos falar a respeito do 7º ponto que eu trouxe para você. Falta de sistemas automáticos. A maioria das pessoas acredita no seguinte: preciso de disciplina. Agora, a ciência mostra outra coisa. As pessoas não economizam por força de vontade. As pessoas economizam quando há um sistema. Porque se o dinheiro depende da decisão consciente todo mês, a chance de falhar é enorme. Você lembra quando tivemos que passar a usar o cinto de segurança? Antes era opcional. Quando chegou na época, é lei, todo mundo começou a usar. Quem dirige hoje já sabe, entra no carro e já tem aquele hábito, já tem aquele gesto de colocar o cinto de segurança. Fundos de garantia. Não adianta, você não poupa, mas a empresa já coloca lá na reserva para você. Mesma coisa. Então, se a gente tiver, por exemplo, 2 vizinhos, 2 amigos, 2 colegas de trabalho, um vai tentar poupar se sobrar. Do outro já reserva, dia 5 já entrou no banco, na corretora do banco, já deixou lá programado, todo dia 5 tira R$200 e investe. Já deixou programado. Quanto que você acha que daqui a 5 anos vai ter uma pessoa e vai ter outra pessoa? O segundo, que deixou tudo planejado automático, certamente terá muito mais dinheiro do que aquele que esperou sobrar. Por quê? Tem sistema. Quando tem sistema, a coisa muda para melhor. Outro ponto pode ser, o 8º agora, problemas reais. Porque a vida, ela é cíclica e ela pode trazer problemas mesmo. Então, nem tudo é comportamento. Muitas pessoas simplesmente não conseguem poupar porque a renda não permite. São fases da vida, o custo de vida alto, problemas mesmo que impactam em determinadas fases da vida. Mas também tem um grupo grande de pessoas que poderiam poupar, mas não poupam. Ok, tudo bem. Tem aquela banda larga, né, que a gente chama, quando a pessoa está muito preocupada com as despesas do dia a dia, e o dia a dia é um aperto mesmo, né? Então a pessoa, nossa, eu estou pensando aqui como é que eu vou pagar o aluguel no dia 5. Vou precisar de dinheiro para pagar o aluguel, estou um pouco apertado. Então, já deixa o cérebro para isso. Então, aquelas pessoas, aquelas famílias que vivem no limite, o carro quebrou, tem uma despesa médica, então a pessoa fica com o foco naquele incêndio, digamos assim, naquela emergência, naquele problema estrutural. Por isso que muitas pessoas perguntam para mim, olha, Eva, eu quero organizar minha vida financeira por onde eu começo. Eu falo, olhe para o seu dinheiro. Comece com a organização primeiro, para que você tenha condição de deixar tudo em dia, para sair desse sufoco, desse aperto. Porque enquanto você está nesse aperto, que envolve organização e busca de uma renda maior, o resto não vai acontecer. Tão logo você organize a sua vida financeira, você acalma e aí a gente avança. Então é super importante aqui você cuidar desses problemas reais. E um passo importantíssimo é você organizar a sua vida financeira.
E não precisa ter muito dinheiro para organizar. Aliás, não tem a ver com o dinheiro em si para começar a conversa. Tem a ver com organização financeira mesmo. Outro ponto interessante aqui no item 9, que nós já estamos aqui, você faz planos hoje, que é o tempo inconsistente. Você promete para você, opa, tenho planos hoje e amanhã eu já quebro esses planos. Você decide hoje, mas amanhã você adia. Então isso que eu queria dizer com tempo inconsistente. Isso acontece com o ser humano, porque o ser humano não é consistente ao longo prazo. Planejar é uma coisa, executar é outra coisa. Quer exemplo? Daqui a pouco começa um mês novo, mas você lembra lá de 31/12, quando as promessas acontecem? Ah, mas desse ano novo que está se iniciando aqui, eu vou começar a poupar, eu vou fazer isso, eu vou acontecer aquilo. Pronto, no dia 15 de janeiro já surgiram aquelas passagens aéreas, aquela promoção e aquele plano que você tinha feito, você comprou as passagens e pronto, já planejando o seu carnaval, e aí aquele plano de poupador já foi por água abaixo. Pode acontecer com você? Então eu preciso que você proteja você de você mesmo, que você comece a tomar as providências. E eu vou contar para você uma história de um casal, mas quando eles contrataram a minha mentoria, eles falaram que tinha umas lambanças, que eles tinham mesmo feito e acontecido com o dinheiro, que eles precisavam se organizar, que tinha um bebê chegando, então precisavam organizar a vida financeira, e a gente fez isso. Foi um casal que me trouxe assim muita alegria, porque se organizaram, começaram a poupar, então foi tudo certo, a bebê chegou, foi ótimo. Mas ao final, né, depois, quando eu até conheci a bebê que chegou, depois a gente precisou dar um intervalo ao final, né, porque a bebê nasceu, e aí eu esperei até eles terem condição de todos, pai, mãe, bebê, participarem da última reunião, né, de planejamento. E aí a esposa me falou, Eva, a gente, antes de contratar você, a gente estava se separando quase, porque era uma divergência tão grande entre marido e mulher, que a coisa estava... Eu falei, mas vocês não me contaram isso, né? Mas aí, bom, aí a gente brincou bastante. Aí o que eles disseram? Casaram apaixonados, era casal jovem. Eles falaram, nós tomamos a decisão, com a sua orientação, de nos proteger a nós mesmos. Porque o que a gente estava fazendo antes de passar pela sua mentoria, não estava dando certo. Agora nós temos uma criança, então nós tomamos a decisão de nos proteger. Então, quando a gente começou a mentoria e ao longo da mentoria, pronto, a gente pegou suas orientações, aplicou na nossa vida com uma promessa, cada um fez para o outro de nos proteger de nós mesmos. Então, às vezes, você precisa fazer isso, porque você já sabe como é que seu cérebro vai agir. Então, já trouxe para você 9 pontos, agora vou apresentar o 10º ponto, que é o mais importante de todos. Educação financeira não muda comportamento. O comportamento é seu. Então, você sabendo de juros compostos, você sabe que os juros compostos são importantes. Mas saber não é suficiente. Por quê? Porque quem controla as suas decisões não é o conhecimento, é o comportamento. São aqueles padrões invisíveis que você tem, que eu tenho, que o ser humano tem. Então, o que acontece aqui? A pessoa sabe que fumar faz mal, mas saber só não resolve. Então, o que acontece? A pessoa precisa decidir parar e começar a parar, se é que não para de uma vez só. Então, saber dos juros compostos, você sabe que os juros compostos vão te enriquecer. Mas, se o gastador não poupar, não vai acontecer nada. Então, pense aí,
num nutricionista ou num... Como é que chama essas pessoas que... Personal trainer, né? Que assessoram outras pessoas para ter um corpo bacana, fazer exercícios corretamente. Você não vai contratar um personal trainer gordo, nem um nutricionista gordo. Então é a mesma coisa aqui. A educação financeira é um mapa, mas você precisa conhecer o motor, porque senão você vai ficar com o mapa na mão e o mapa vai ser inútil. Então, o que eu tenho aqui para falar aqui com você ao final? Eu sou Eva Rocha, consultora financeira, e às terças nós fazemos uma live ao vivo para compartilhar com você conhecimentos sobre educação financeira e planejamento financeiro. Hoje, excepcionalmente, nós fizemos a live mais tarde, mas ela é feita às 17 horas. Então, essas lives ficam salvas nas nossas redes sociais e você pode assisti-las quando você quiser. Ficam todas concentradas no canal Evanilda Rocha no YouTube e as lives estão lá para você ter educação financeira gratuita. Você não paga nada. Você clicar lá e fazer um Eva Fix. Lembra de deixar o seu like se esse conteúdo te ajudou e você pode compartilhar esse conteúdo com quem você desejar. A educação financeira que está aqui é para ser distribuída, para as pessoas saberem usar muito bem o dinheiro delas. Então, eu finalizo aqui com você e a gente se vê na próxima semana.